Querido amigo, hoje o nosso objetivo é estudarmos o segundo parágrafo do capítulo 4 de Tiago. Vamos estudar Tiago, capítulo 4, versículos 7, 8, 9 e 10. São poucos versículos, mas de uma profundidade extrema. Nesse texto, continuamos estudando o tema que tratamos no programa passado. O texto inicial do capítulo 4, nos versos 1 a 6, nos chamou a atenção para os motivos pelos quais muitas vezes Deus não nos abençoa e não responde às nossas orações. Veja bem, por causa da pecaminosidade, por causa da carnalidade humana, porque os homens e mulheres não querem submeter-se a Deus, porque os seres humanos são por natureza orgulhosos e porque querem viver sem depender de Deus, então Deus não lhes abençoa e não lhes responde às orações. Assim, como consequência, os homens vivem a contender uns com os outros e cada vez mais vão se afastando, vão se distanciando, ficando cada vez mais longe de Deus. Mas a pergunta que surge é: há uma solução para essa situação? No programa passado, vimos alguns recursos para mudar essa realidade. E especificamente, no verso 6, encontramos a afirmação de Tiago, que na verdade é uma citação de um texto bem antigo, uma citação que vem lá do livro de Provérbios, que diz: a maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Essa citação vem lá de Provérbios 3, 33 e 34. De fato, quando Tiago cita isso, ele mostra que a humildade é um pré-requisito que Deus exige de todos nós, e aí no texto de hoje podemos ver essa verdade através do título que nós demos para essa reflexão. Tiago 4, 7 a 10 tem como título a humildade, o pré-requisito para a graça de Deus. Eu repito, esse é o título de Tiago 4, 7 a 10. A humildade, o pré-requisito para a graça de Deus. Quando Jesus esteve entre nós, ele andou no meio de homens carnais e enfrentou um tremendo desafio. Como poderia ele capturar, atrair os seus corações para transformá-los em servos humildes que o nosso Deus requer? Certamente não foi uma tarefa fácil. Ele falava frequentemente de humildade e mostrava na sua própria vida, na vida de serviço, o que significava elevar os outros acima de nós mesmos, o que significava ser humilde. Quem poderia exemplificar melhor a humildade voluntária do que o próprio Deus, que deixou a sua habitação celestial para vir até nós e servir-nos, e mesmo morrer pelos nossos pecados? Na verdade, esta é a essência do apelo irresistível que Paulo fez em Filipenses 2, 3 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Agora, com relação à humildade, dois exemplos mostram claramente como Jesus ressaltava a humildade para os seus discípulos. Isto é, para nós. O primeiro exemplo está em Mateus 18, 1 a 4. Os apóstolos frequentemente disputavam entre si sobre a grandeza. Então, dois deles, e vocês conhecem bem, Tiago e João, uma vez eles foram ousados, foram tão ousados e chegaram a pedir que Jesus os colocasse acima dos seus colegas no reino de Deus. Se você quiser ler essa passagem, ela está lá em Mateus capítulo 20, versículos 20 a 28. Senhor, dê-nos um lugar no teu reino, um à tua direita e um à tua esquerda. Mas Jesus
respondeu à atitude deles, chamando então uma criança. Veja só, enquanto aqueles homens crescidos olhavam, admirados, Jesus, com uma criança no colo, começou a pregar um sermão memorável. Ele disse o seguinte: em verdade vos digo, que se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Mateus 18, 3 e 4. Que impressionante esse exemplo. Que impressionante essas palavras. Ao invés de ficarmos disputando sobre melhores lugares, melhores posições, sobre a grandeza, o que o Senhor Jesus disse aqui no reino de Deus, nós devemos disputar sobre quem é o mais humilde. Os parâmetros do mundo, com os parâmetros divinos, não se casam, são contraditórios. Aquilo que o mundo exalta, Deus humilha. Deus quer pessoas humildes para que Ele sim possa exaltá-las, se quiser exaltá-las, no devido tempo, na hora dele. Mas temos um outro exemplo ainda, e esse exemplo é mencionado pelo apóstolo João. Em João 13, 1 a 17, nós encontramos um outro exemplo maravilhoso do Senhor Jesus Cristo ensinando humildade para nós. Quando se preparavam para partilhar a refeição da Páscoa, aquela última Páscoa quando Jesus se entregou por nós na sexta-feira, na quinta-feira, Jesus aproveitou aquele momento para ensinar uma lição tremendamente ousada. Os apóstolos certamente jamais esqueceriam aquela noite, e Jesus não perdeu a oportunidade para ensinar. Ele tomou uma toalha, tomou água, e foi de discípulo em discípulo, lavando seus pés. Isso porque era costume, era obrigação, e era o serviço dos servos mais humildes da casa, lavar os pés dos convidados. Mas aqui, o que nós vemos? O Criador do universo estava se humilhando diante dos simples pescadores, dos simples galileus. Quando terminou, ele voltou-se para os apóstolos e perguntou: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque de fato eu o sou. Jesus reconhece a posição dele. Agora, ele continuou dizendo: ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. João 13, 12 até 17. Querido amigo, sem dúvida alguma, Jesus foi o maior exemplo de humildade. E por isso não é de se admirar que esse tema foi recomendado por outros homens inspirados por Deus, mostrando a importância da humildade em outros livros da palavra de Deus. Por exemplo, Pedro. Pedro nos recomendou claramente o seguinte: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Eu li para você 1 Pedro 1, 21. E aí ele acrescentou: sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos,
humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo que fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pedro disse isso em 1 Pedro 3, 8 e 9. E aí, finalmente, Pedro nos admoestou dizendo: cingi-vos, pois, de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6. Será que foi só Pedro e Tiago que falaram sobre isso? Não. Paulo também falou. Paulo se expressou objetivamente quando ele escreveu, então, para os Filipenses. Ele disse o seguinte: nada façais por partidarismo ou por vanglória. Façam tudo por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenham cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós, sim, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, 3 a 5 e 8. E também Tiago, então, conforme nós vimos no programa passado, disse claramente no versículo 6, Tiago 4, 6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ora, diante dessas afirmações tão contundentes, podemos tirar algumas conclusões claras e importantes que mostram o porquê a falta de humildade impede as bênçãos de Deus. Considere como orgulho é absolutamente oposto às qualidades e comportamentos que Deus requer de nós. Sem humildade, não serviremos os outros como deveríamos, porque aqueles que são arrogantes e egoístas querem ser servidos e não querem servir. Sem humildade, não seremos seguidores. Os orgulhosos querem ser chefes e cobiçam a posição e a influência de outros. Esse foi o problema de Arão e Miriam. Eles tiveram que enfrentar esse problema lá em Números 12. E esse mesmo pecado custou a vida de quase 15 mil pessoas lá em Números 16. Sem humildade, eu repito mais uma vez, sem humildade não buscaremos a verdade. O homem orgulhoso pensa que já conhece todas as respostas e não quer depender de quem quer que seja, nem mesmo do próprio Deus. A arrogância, querido amigo, impede o nosso entendimento da verdade. Se não queremos admitir a necessidade de mudança, ou não queremos aceitar o fato de que alguma outra pessoa sabe mais do que nós, nosso orgulho será um bloqueio fatal para o estudo eficaz da palavra de Deus. Sem humildade, não reconheceremos os nossos próprios defeitos. Somos até capazes de enganar os nossos próprios corações para não vermos o nosso próprio pecado. Você deve se lembrar bem, Saul fez isso quando defendeu sua desobediência na batalha contra os amalequitas. Ele argumentou que tinha obedecido o Senhor e que o povo é que tinha errado. Deus não aceitou essa desculpa esfarrapada e certamente Ele não aceitará a nossa desculpa também. O outro problema relacionado com a arrogância é a dificuldade em aceitar a correção. Provérbios 15, 31, 32 e 33 mostra a consequência do orgulho. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar no meio dos sábios têm a sua morada. O que rejeita a disciplina menospreza sua alma, porém, o que atende à repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade, veja bem, a humildade precede a honra. Querido amigo, diante disso, nós temos que entender qual é o princípio para a nossa reflexão.
E eu digo, e se você puder, anote-o aí por gentileza. Somente quando buscamos humildemente a Deus, Ele manifesta a sua graça para conosco. Somente quando buscamos humildemente a Deus, Ele manifesta a sua graça para conosco. E nesse texto, temos 3 atitudes que devemos desenvolver para buscarmos a Deus corretamente. A primeira atitude para buscarmos a Deus é nos submetermos a Ele. Veja o versículo 7. Para nos submetermos a Ele, é necessário nos sujeitarmos a Deus. É necessário resistir ao diabo, e aí seremos abençoados com a fuga do diabo em nossas vidas. A segunda atitude para buscarmos a Deus é nos achegarmos a Ele, é procurarmos a Ele. Veja o versículo 8. E isso, de nos achegarmos a Ele, essa atitude, requer o quê? Limpeza de mãos, limpeza de coração. E sabe como você será abençoado? Você será abençoado porque não só você se achegará a Deus, mas Ele vai se achegar até você. E a terceira atitude para buscarmos a Deus é nos convertermos a Ele. Veja os versículos 9 e 10, 2 versículos do nosso texto. Mas para nos convertermos a Ele é necessária uma conversão verdadeira, isso é, afligirmos-nos, lamentando-nos e chorando pelos nossos pecados. É necessária uma conversão verdadeira, isso é, uma mudança de riso em pranto, de alegria em tristeza, mostrando que nós estamos realmente decepcionados conosco mesmo e que buscamos a bênção de Deus. E nós seremos abençoados sim. Sabe como? Quando você se humilha diante de Deus. Veja o versículo 10. Você será exaltado pela exaltação concedida por Deus. Você não precisa buscar sua própria exaltação. Deus faz isso no tempo certo, na hora certa, quando Ele quiser, se Ele quiser. Concluímos então dizendo o seguinte, que embora em sua absoluta justiça Deus repudie o egoísmo, a infidelidade e o orgulho, em sua misericórdia, Ele manifesta-se graciosamente àqueles que o buscam corretamente. Que o Senhor mesmo te abençoe, fazendo-o humilde, dependente e submisso a Ele. Um grande abraço e até o próximo programa.